Oi, bom dia, tudo bem com você? Maravilha! Esse é o Momento Desce o Cajado, eu sou Alex Santana. Nossa meditação hoje é sobre a história de um homem que fez a diferença no mundo caótico, no mundo em crise. O nome dele é José, é um dos filhos mais novos do patriarca Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele amava José, amava todos os seus filhos, mas amava José, porque era um filho que lhe dava gosto, um filho que lhe dava prazer, que andava nos seus caminhos e procurava agradar o pai. Diferente dos seus irmãos que muitas vezes procuravam aborrecê-lo, José sempre procurava agradar o pai. E por ser também o filho da velhice de Jacó. Bom, José também era filho da mulher amada de Raquel. Muitos desses coisas fizeram Jacó se apaixonar, amar demais a José. Os seus irmãos tinham inveja desse amor e não suportavam conviver com a presença de José, até que José começou a ter alguns sonhos, entre eles o sol, a lua, 11 estrelas se curvando perante ele. Os irmãos o odiaram e até criticavam. Num dos dias ali que ele cuidava dos irmãos, porque ele não ia para o campo junto com os irmãos, ele apenas ficava supervisionando os irmãos conforme era o agrado do seu pai. Os irmãos que estavam no campo planejaram, dizendo: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, jogá-lo numa dessas covas e dizer que uma fera o devorou. Eles jogaram José num buraco, num poço, e no dia seguinte venderam ele como escravo. José foi parar no Egito. Lá no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Na casa de Potifar, ele se tornou um verdadeiro administrador, tomando conta de tudo. Começou de baixo e galgando todos os ambientes da casa. Chegou um ponto que Potifar confiava tanto em José que deixou tudo na mão dele. José tomava conta de tudo, das compras, a ponto que Potifar não sabia de nada do que acontecia na casa. As vendas da fazenda, as compras da casa, tudo era com José. E a casa de Potifar ia muito bem. Bom, o que a Bíblia relata também é que a mulher de Potifar desejou José, quis se deitar com ele. José, por sua vez, disse: não vou fazer isso, nem para desagradar o meu senhor Potifar e muito menos ao meu Deus. E José fugiu dela, porém, ela o acusou de ter abusado dela porque ela segurou a capa de José quando José saiu correndo. Por causa disso, José foi parar num calabouço. E daquele calabouço ele ficou 3 anos ainda. Ele revelou os sonhos de 2 homens que estiveram por lá, e esses homens assistiam diretamente diante de Faraó. Um deles era o padeiro, outro era o copeiro. Bom, o padeiro morreu, porque tinha culpa, e o copeiro foi restituído de novo na presença de Faraó, que era o rei do Egito. Acontece que Faraó começou a ser perturbado por sonhos depois de um tempo. E o copeiro lembrou que tinha um homem na prisão que interpretava sonhos. Depois que Faraó tinha perguntado a todos os seus magos, inquiridos a todos os seus ali, que eram místicos, cientistas, nenhum deles conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Na verdade, eram 2 que era apenas um. E o copeiro lembrou que José tinha interpretado o sonho dele na prisão e tudo o que José disse aconteceu. O faraó mandou chamá-lo e José saiu do calabouço para ir assistir diretamente de Faraó, rei do Egito. E José não apenas interpreta o sonho, como dá uma solução para o sonho, que eram 7 anos de dificuldade e depois 7 anos de bênção, de muita prosperidade, e depois 7 anos de muita prosperidade. Isso você vai ler em Gênesis a partir do capítulo 39. Bom, quando o faraó ouve isso, ele diz: qual homem que tem o Espírito de Deus que pode me ajudar nessa situação? É só você, José. E José se tornou o segundo homem do Egito apenas debaixo de Faraó. Então Faraó era o rei e José tomava conta de todas as coisas, sempre com muita fidelidade, com muita dignidade. Durante esse tempo de prosperidade, José fez um percentual no Egito em que toda a produção ia ser armazenada, guardada, todos aqueles grãos que poderiam ser guardados, armazenados, negociados, para que nos anos de dificuldade pudesse o Egito ter condições de passar a dificuldade. Isso chama-se administração. Quando nós estudamos administração, na maioria das faculdades do nosso país, no meio do curso de administração fala-se sobre a história de José, que foi o primeiro gestor que a história da humanidade tem conhecimento, no que diz respeito a tanto planejamento, técnica e compreensão. Quando uma crise vem, há pessoas que têm que se preparar. Quando uma crise vem, há pessoas que têm que acumular, e foi essa a lição de José. José tornou o Egito o país mais forte do mundo. Já era, mas se tornou mais ainda. Todas as nações da terra vinham até o Egito. Até mesmo o povo de Jacó, o povo de Israel, veio até o Egito buscar alimento. O que eu aprendo nesse texto é fantástico. O Egito não era um lugar de homens de Deus, mas por causa de um homem de Deus, Deus deu livramento ali e tornou aquele lugar referência para o mundo inteiro e salvando o mundo inteiro através daquela situação.
A gente às vezes está tão preocupado com a fome e com a miséria que não entende que Deus, o Senhor, está na nossa vida e pode fazer a diferença na nossa vida. Se nós conseguirmos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, a nossa vontade com a vontade de Deus, que nós venhamos desejar ardentemente em viver a vontade de Deus, o querer do Senhor, e não entrarmos em pânico, em desespero como o mundo tem entrado, eu acredito. Eu acredito que o meu Deus é sobrenatural e pode nos levar a viver experiências assim. Que nós venhamos também dirigir a nossa vida, guiar a nossa vida pela vontade e pelo querer do Senhor. Que você possa refletir nessa mensagem. José foi um administrador e que nós venhamos assim ser também. E que os nossos governantes possam aprender com a história de José. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia e te faça prosperar.